Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Hit. E essa semana começa com a expectativa do pagamento do 13º salário e, pela lei, o prazo máximo para a primeira parcela a ser depositada é no sábado, mas a maioria dos trabalhadores deve receber mesmo na sexta-feira. Vamos conferir. A legislação de 1962 estabelece que os pagamentos do abono salarial devem ser realizados até o dia 30 de novembro. Como a data cai em um sábado neste ano, as empresas devem antecipar o pagamento para o dia útil anterior. Essa medida garante que todos os trabalhadores recebam o benefício dentro do prazo estipulado, evitando qualquer atraso. Também conhecido como gratificação natalina, o 13º salário pode ser pago de duas formas, em parcela única ou dividido em até duas partes. Se a empresa optar pela divisão, a segunda parcela deve ser creditada na conta do trabalhador até o dia 20 de dezembro. É importante destacar que aposentados, pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social também têm direito a esse benefício, mas com cronogramas de pagamento específicos e que já foram antecipados neste ano para maio e junho. Todo trabalhador em regime previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT, que atuou por 15 dias ou mais durante o ano e que não tenha sido demitido por justa causa, tem direito à gratificação. O valor pode ser antecipado para o mês em que o trabalhador tira férias remuneradas, caso ele tenha solicitado essa opção até janeiro. A opção pela antecipação também pode ser feita posteriormente, caso esteja prevista em acordo ou convenção coletiva, ou se houver negociação entre a empresa e o funcionário. Olha, e o INSS começou a pagar hoje o 13º salário para os aposentados e pensionistas que passaram a receber o benefício após junho deste ano. O pagamento será feito em parcela única e até o dia 6 de dezembro, junto com o benefício do mês. E você que nos assiste, você conhece a história do 13º salário? Sabe quando esse benefício começou a ser pago? Confira então nessa reportagem. O 13º salário é um direito garantido a todos os trabalhadores com carteira de trabalho assinada. O benefício é referência dentro dos benefícios trabalhistas do Brasil. Mas, antes de ser definitivo, enfrentou forte resistência parlamentar e empresarial. Tudo começou em 1959, quando era apenas um projeto de lei. A justificativa do autor da proposta, deputado Arão Steinbruch, era que as empresas costumavam pagar gratificações aos funcionários perto do Natal, sendo a lei uma forma de consolidar essa bonificação ordinária para os trabalhadores da iniciativa privada. A lei só foi sancionada em julho de 1962 pelo presidente João Goulart. Em 88, o 13º salário foi incluído na Constituição Federal, que garantiu o benefício para todos os trabalhadores urbanos e rurais, aposentados e pensionistas. Hoje, passados 62 anos, o 13º representa um suporte financeiro importante no final do ano, cobrindo despesas sazonais e ser uma oportunidade para poupança ou quitação de dívidas. O impacto da bonificação também é sentido na economia, por movimentar o comércio e impulsionar o consumo. Olha, e comprar um imóvel usado está mais difícil no Brasil. O número de financiamentos desse tipo está, de casas e apartamentos usados principalmente, usando o fundo de garantia, o famoso FGTS, caiu bastante, cerca de 80%. Veja agora os motivos nessa reportagem. Os dados foram divulgados pela própria Caixa Econômica Federal e mostram a queda de contratados firmados para a compra de casas próprias, seja casa ou apartamento, do programa Minha Casa Minha Vida. Os imóveis antigos ou usados foram os grandes afetados. Confira os números. O levantamento foi feito com base nos últimos 2 meses. A queda nos financiamentos nesse período foi de 85% para os imóveis usados.
Para a faixa de compradores que tem renda acima de R$ 8.000, os financiamentos caíram 98%. Uma série de fatores influenciaram essa queda, principalmente as exigências por parte do governo. A compra de imóveis usados pelo programa Minha Casa Minha Vida se tornou válida durante o governo de Jair Bolsonaro. Antes, era válida somente para imóveis novos. E a medida continuou valendo durante o governo do presidente Lula e fez tanto sucesso que chegou a representar 1/3 de todos os negócios feitos pelo programa. O Ministério das Cidades avaliou que esse tipo de negócio cresceu tanto que a prática estava desbalanceada. E uma principal medida para segurar os novos contratos foi exigir um valor de entrada maior para o uso do fundo de garantia. As faixas salariais do programa Minha Casa Minha Vida também mudaram, deixando a compra mais difícil. O valor máximo de um imóvel usado pode ser financiado também caiu, indo de R$ 350 mil para R$ 270 mil. Agora, o benefício de comprar uma casa usada ficou destinado às classes mais baixas, com renda igual ou inferior a R$ 4.400. Olha, a gente muda de assunto agora para trazer uma notícia triste. Isso porque 18 pessoas morreram em um acidente com um ônibus na Serra da Barriga, em Alagoas. O veículo de transporte escolar levava 48 pessoas e despencou em uma ribanceira. Um ônibus escolar que estava a caminho do Parque Memorial Quilombo dos Palmares despencou de uma altura de 400 metros após capotar em uma ribanceira. Cerca de 20 feridos foram socorridos. Segundo testemunhas, o veículo teria apresentado uma falha mecânica e o motorista perdeu o controle da direção. O ônibus deixou um rastro por onde passou até parar em uma região de mata. O local dificultou o trabalho de resgate, que começou na tarde deste domingo e só terminou de madrugada. Pessoas que moram na região desceram antes mesmo dos bombeiros chegarem para ajudar as vítimas. O grupo de 48 pessoas estava a caminho do Parque Memorial Quilombo dos Palmares para participar da programação em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda faziam uma varredura no local nesta madrugada para ajudar na investigação do acidente. Segundo o comandante, Coronel Sérgio Versosa, não há informações sobre pessoas desaparecidas. A Prefeitura de União dos Palmares informou que o ônibus é terceirizado. O veículo passou recentemente por vistoria e estava regular. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O governo do estado decretou luto oficial de 3 dias em respeito às vítimas do acidente. Olha, e esse não foi o único acidente. Na Bahia, também tivemos um outro acidente e também envolvendo um ônibus. Nesse caso, um ônibus intermunicipal tombou na cidade de Candeias, na região metropolitana de Salvador. 10 pessoas ficaram feridas. Quem traz as informações agora é o repórter Cleiton Rodrigues. Vamos acompanhar. 20 pessoas estavam nesse ônibus que realiza viagens intermunicipais e ao menos 10 ficaram feridas nesse acidente que aconteceu na BR-324 em Candeias, região metropolitana de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, não houve mortes e os feridos não correm risco. O motorista do ônibus informou que eles haviam saído de Pindobaçu, no norte do estado, com destino a Salvador. E o acidente teria acontecido porque uma carreta realizou uma ultrapassagem proibida forçada. Para evitar uma colisão frontal, o motorista acabou pisando no freio, o que acabou fazendo com que ele perdesse o controle do veículo e que ele tombasse. As vítimas foram socorridas a hospitais da região metropolitana de Salvador. E agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais hoje? Vamos lá, então. Olha só, agora a gente vai ver, né? Vai começar com imagens impressionantes. Um homem morreu carbonizado após bater um carro em um poste. O acidente aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos ver. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo na região metropolitana do Rio de Janeiro. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança e o vídeo mostra que o carro estava em alta velocidade. O veículo bateu no poste, que ficou totalmente destruído e vários fios ficaram espalhados na rua. Em seguida, houve uma explosão e o carro pegou fogo. É possível ver que a frente do carro ficou quase irreconhecível. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, o motorista já estava morto. Ele morreu carbonizado pelo incêndio.
As autoridades ainda estão investigando a causa do acidente. Olha, e o próximo vídeo também vai impressionar muita gente. Isso porque ele mostra toda a ousadia de um boto que resolveu brincar, olha só, com um jacaré. Ele resolveu morder e puxar o rabo do jacaré. Dá só uma olhada nesse vídeo. Tem gente que brinca com o perigo sem medo nenhum. As imagens gravadas por um drone mostram um boto cor-de-rosa brincando de puxar o rabo de um jacaré-açu de cerca de 5 metros, no rio Itapará, em Rondonópolis, Roraima. O boto nada atrás do jacaré, beliscando o rabo dele e se diverte. Um outro se aproxima até que o jacaré para de nadar e os dois botos se afastam. Em outra imagem, podemos ver o boto vindo de longe, nadando com velocidade até o jacaré novamente. Esse jacaré não consegue ficar em paz mesmo. Apesar do perigo, os dois parecem tranquilos, sem demonstrar intimidação, mesmo os dois sendo predadores daquele ambiente. E dificilmente o boto poderia entrar para o cardápio do jacaré. Segundo especialistas, um jacaré pode predar um boto. No entanto, ele ressalta que esse tipo de comportamento é raro, mas o inverso é muito improvável. Em situações normais, a agilidade do boto dificulta a captura por jacarés, que só costumam atacar indivíduos da espécie se estiverem doentes ou encalhados. Olha, e por falar em jacaré, um outro jacaré de quase 3 metros de comprimento foi flagrado enquanto andava livremente em uma avenida movimentada do Rio de Janeiro. O animal deu muito trabalho aos bombeiros para ser resgatado. Vamos conferir. Na Avenida Ayrton Senna, zona oeste do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um jacaré que circulava livremente na pista. Quando chegaram no local para fazer o resgate, os bombeiros tiveram que fechar a circulação dos carros para evitar acidentes, tanto com o animal quanto com as pessoas. No vídeo, dá para ver que os bombeiros tiveram bastante trabalho, já que o réptil mostrou muita resistência na captura. Perto da Avenida Ayrton Senna, existem algumas lagoas, brejos e manguezais que concentram alguns grupos desse tipo de jacaré. Por isso, não foi a primeira vez que um réptil invadiu as estradas da região. Após o resgate, os homens devolveram o réptil ao seu habitat natural e o trânsito foi liberado novamente. E olha só, nós vamos ver agora uma outra imagem impressionante que também vem lá do Rio de Janeiro. 2 homens resolveram transportar um cavalo em uma moto. Isso mesmo, olha só, um cavalo daquele tamanho em uma moto. O repórter Anderson Nascimento vai trazer agora todos os detalhes para a gente. Vamos conferir. Kleber, que caso inusitado esse que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Dessa vez foram 2 pessoas flagradas carregando um cavalo em uma moto na Avenida Abílio Augusto Távora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O animal demonstrava estar desconfortável e dava coices para tentar se soltar. A cena chamou a atenção dos motoristas e pedestres que estavam perto do shopping Nova Iguaçu. A prefeitura do município disse que os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito monitoram as ruas diariamente, mas não chegaram a flagrar a situação e nem receberam qualquer chamada sobre o transporte ilegal do animal. Mas não foi só esse, não. Em outro caso, na rodovia Presidente Dutra, altura de Belfort Roxo, também na Baixada Fluminense, motoristas flagraram um outro cavalo sendo transportado dentro de um automóvel. O animal foi colocado com a cabeça para fora do veículo. Bom, Kleber, quando a gente pensa que já viu de tudo, nos surpreendemos a cada dia. É com você. Obrigado, Anderson. E a gente continua nosso giro pelo mundo animal, falando agora de uma piton albina que foi resgatada de um circo lá no Mato Grosso do Sul e ganhou uma casa nova. A nova casa dela agora é o Bioparque Pantanal. E os funcionários do local até fizeram uma campanha para dar nome para a cobra. Quem traz as informações agora é o nosso outro repórter, o Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. A piton albina foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental na cidade de Amambai, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, a serpente é uma fêmea de 2,5 metros e tem 8 quilos.
é considerada jovem, com idade estimada aí em 3 anos e pode viver até 30 anos. Ela foi encontrada em um circo, onde era utilizada como atração, o que é proibido por aqui, por força de uma lei estadual, isso desde 2009. Lembrando que a piton é considerada uma das maiores espécies de serpente do mundo, podendo chegar a ter até 8 metros de comprimento e pesar pelo menos 100 quilos, isso na fase adulta. O animal tem origem no continente asiático e é comum em florestas tropicais, úmidas, manguezais e planícies alagadas, em países também como Bangladesh, Camboja e Laos. Bom, a serpente é considerada exótica aqui no Brasil, justamente porque não pertence à nossa fauna. Portanto, uma vez que ela é resgatada, ela não pode retornar à natureza, especialmente quando há então uma domesticação, já que a serpente perde todos os seus instintos de defesa naturais. Diante dessa situação, a piton achada no circo foi levada para o Bioparque Pantanal, que é o maior aquário de água doce do mundo, localizado em Campo Grande, a capital aqui do Mato Grosso do Sul. Por lá foi preparado todo um recinto projetado de acordo com as normas do IBAMA, com estrutura como substratos, também plantas, toca, pedra aquecida, lâmpadas e área úmida, que simulam o ambiente natural da espécie. O objetivo, claro, é garantir o bem-estar do animal, imitando aí um ambiente mais próximo às necessidades fisiológicas e também comportamentais da serpente, na busca, claro, por estimular comportamentos naturais. Além do aquário, o Bioparque tem também iniciativas de educação ambiental e também de conservação da biodiversidade. Nesse contexto, as serpentes despertam tanto curiosidade da população, como também têm um papel fundamental para a ciência. Além de ganhar um espaço todo adequado para ela, a piton também ganhou um nome, escolhido por internautas em uma enquete publicada na página do Bioparque em uma rede social. A partir de agora, ela se chama Capitu, nome da personagem mais famosa de Machado de Assis. Tá certo, então a gente muda de assunto agora para falar de clima. Olha só, as chuvas perderam força e o calor volta nos próximos dias em boa parte do Brasil, principalmente no Sudeste e no Sul. Em São Paulo, por exemplo, as temperaturas podem subir e chegar até 37 graus. Vamos ver agora na reportagem. A massa de ar frio se afasta mais para o oceano, diminuindo a sua influência sobre o leste do país. Mesmo assim, ainda por causa de uma frente fria, a chuva pode cair com força entre o litoral da Bahia e o de Alagoas. Também pode chover com intensidade no sertão pernambucano. Há ainda potencial para temporais no sul da Amazônia e do Pará, Rondônia e Acre. E há previsão de chuva forte ainda em Goiás e no Distrito Federal. Apesar da umidade continuar na porção mais norte e nordeste do Brasil, as chuvas perdem intensidade e o calor volta a ganhar espaço em boa parte do Brasil, principalmente no Sudeste e no Sul. A última semana de novembro deve ter temperaturas em elevação em São Paulo. Esta segunda-feira ainda amanheceu um pouco fria, mas segundo o INMET, na quarta-feira, os termômetros podem alcançar a máxima da semana na capital paulista. Na terça, a cidade de São Paulo ainda pode ter pancadas de chuvas isoladas, mas logo a temperatura sobe e a máxima deve ficar em torno de 30 graus. Mas é na quarta-feira que o paulistano poderá enfrentar o dia mais quente da semana, com temperatura atingindo os 37 graus. Na Baixada Santista, o calor pode ser ainda maior. Na quinta, o INMET aponta que a máxima pode ficar próxima de 40 graus. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações está aqui ao meu lado é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E a gente começa, falando da semana decisiva que o Corinthians vai ter pela frente. Muito bem dentro de campo, mas fora de campo a situação está bastante agitada, não é, Caio? Mais uma vez, seja bem-vindo. Semana vai ser puxada lá em Itaquera, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, além da votação sobre o impeachment do presidente Augusto Melo,
O Corinthians tem 5 dias para fechar a compra do goleiro Hugo, ou seja, a semana promete ser longa lá na Zona Leste. Vamos ver. O Corinthians tem até sábado para finalizar a compra do goleiro Hugo Souza junto ao Flamengo. O jogador, que foi emprestado pelo clube carioca até o final da temporada, tem uma cláusula em seu contrato no qual o Timão exerceu o direito de compra e precisa decidir o método de pagamento de 800 mil euros por 60% dos direitos do atleta. O Flamengo recusou os últimos 2 fiadores apresentados pelo Alvinegro Paulista na negociação, por já existir uma dívida em atraso entre os clubes pela transferência do lateral Mateuzinho. O Corinthians prepara uma nova proposta com uma outra garantia, e caso não dê certo, a única opção será comprar à vista. Além disso, no dia 28 de novembro, às 18 horas no Parque São Jorge, ocorrerá a votação do impeachment do presidente do clube, Augusto Melo. Augusto pode ser afastado do cargo por conta da investigação sobre o contrato com a VaidBet. Caso o Conselho aprove o impeachment, o presidente é afastado temporariamente até a votação na Assembleia Geral dos Sócios. E do Corinthians vamos para o arquirrival Palmeiras. Isso porque ontem aconteceu, a eleição presidencial lá no Palmeiras e não teve muita novidade, não é, Caio? Sem muita novidade, Kleber. A atual presidente Leila Pereira foi reeleita e deixou claro que o seu objetivo principal para os próximos anos do Verdão é ser ainda mais vitorioso. Leila Pereira foi reeleita no último domingo com 70% dos votos, vencendo Savério Orlandi, candidato da oposição. Após resultados, Leila compartilhou que superar os resultados da gestão anterior é o seu principal objetivo no novo mandato. E para isso, ela aposta na continuidade de Abel Ferreira no comando do Verdão. O português soma 10 títulos no Palmeiras e é um dos treinadores mais vitoriosos da história do Alviverde. Mas seu contrato atual é válido até o fim de 2025. O Abel ele tem contrato conosco até dezembro de 2025. O nosso foco total hoje é a busca pelo nosso tricampeonato brasileiro. Nós não pensamos em outra coisa, não é além disso. E aí depois que as coisas estiverem mais tranquilas, não tenha dúvida que eu vou conversar sim com o nosso treinador, que é meu desejo que ele fique conosco até dezembro de 27. A presidente também reafirmou a saída da Crefisa e da Faculdade das Américas como patrocinadores em dezembro. E apesar de ainda não dar como certo acordo com a Sportingbet, ressaltou que as casas de apostas elevaram o patamar de investimento no futebol brasileiro nos últimos anos. Já pensando no Mundial de Clubes de 2025, Leila afirmou que não vai buscar uma estrela no mercado. Ela diz que a força do Palmeiras nas últimas temporadas é a força do elenco e não de grandes contratações. Mas afirmou que o departamento de futebol do Palmeiras está sempre atento a novas oportunidades no mercado e garantiu que o clube trará entre 3 ou 4 reforços pontuais para 2025. Vamos falar de Brasileirão agora, Caio, isso porque nesse fim de semana teve reviravolta no Campeonato Brasileiro. Não é isso? Conta pra gente como é que tá essa disputa agora. Kleber, depois de 35 rodadas, essa é a primeira vez que o Verdão assume a liderança do campeonato. Bom, com essa rodada perfeita para o Verdão, as estatísticas do campeonato mudaram. Vamos ver como ficou. O Brasileirão tem um novo líder e o favoritismo ao título do Campeonato Brasileiro mudou mais uma vez. Segundo o levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o Palmeiras viu suas chances de título saltarem de 41,1% para 64,2%, após triunfo em cima do já rebaixado Atlético Goianiense em Goiânia. O Botafogo viu suas chances diminuírem de 53% para 33,1% após empate com vitória no Newton Santos. Ambos os times têm os mesmos 70 pontos e na terça-feira vão se enfrentar no Allianz Parque, o que pode ser considerada uma final do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Flamengo se enfrentam amanhã na Arena Castelão e são os outros 2 times que aparecem com chances de título, mesmo que baixas. Confira as chances de cada um. Palmeiras, 64,2%, Botafogo, 33,1%, Fortaleza, 2% e Flamengo, 0,12%. O Cruzeiro perdeu a Sul-Americana e acabou com o sonho de haver um G9 no Brasileirão e embolou a luta de vez entre os times de meio de tabela que querem ir à Libertadores. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Flamengo já estão garantidos na edição de 2025 da competição. Após vitória sobre o Vasco, o Corinthians encostou de vez em Bahia e Cruzeiro e também briga pela vaga. Confira as chances de cada um.
Corinthians 33,1%, Cruzeiro 32,6%, Bahia 29%, Vasco 2,1% e Atlético Mineiro 1,6%. E na zona de rebaixamento, o mesmo embate. O Bragantino foi o azarado da rodada após ser goleado pelo Internacional e verá Fluminense ou Criciúma, os dois primeiros fora do Z4, pontuarem nesta rodada. Atlético Goianiense já está rebaixado e o Cuiabá tem 99,99% de chance de cair. Restam apenas 2 vagas na Série B a serem definidas. Confira as chances de rebaixamento de cada um. Bragantino, 61,8%, Criciúma, 57,6%, Juventude, 44%, Fluminense, 23,9% e Atlético Paranaense, 7%. Restam apenas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro e nada está 100% definido. Vamos mudar de esporte agora para falar de automobilismo e de Fórmula 1, que, aliás, conheceu seu grande campeão da temporada neste fim de semana, não é, Caio? Exatamente, Kleber. O holandês Max Verstappen levou o título dessa temporada para casa e quebrando mais um recorde, se tornando um dos pilotos mais jovens a ser campeão. Vamos conferir. De 24 provas que ocorrem por temporada na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen precisou de 22 para se sagrar o grande campeão de 2024. E o título veio depois de um 5º lugar no GP de Las Vegas. Com a conquista, o piloto se tornou agora tetracampeão mundial consecutivo, vencendo em 4 temporadas seguidas, igualando assim a marca do alemão Sebastian Vettel, que venceu de 2010 a 2013. Ele também é um dos únicos nomes na história a se tornar tetra antes dos 30 anos. Com 27 anos completos, Verstappen agora é o segundo piloto mais jovem ao chegar ao tetracampeonato, atrás exatamente de Vettel, que venceu seu 4º campeonato quando tinha 26 anos de idade. A lista dos tetracampeões mais jovens ficou assim. Em primeiro lugar, Sebastian Vettel foi tetracampeão com 26 anos e 3 meses na temporada de 2013. Em segundo lugar, Max Verstappen, com 27 anos e 1 mês nessa temporada de 2024. Em terceiro lugar, Michael Schumacher, com 32 anos e 7 meses na temporada de 2001. Em quarto lugar, Lewis Hamilton, vencendo com 32 anos e 9 meses na temporada de 2017. E fechando na 5ª posição, Alain Prost, já no fim da carreira com 38 anos, na temporada de 1993. Verstappen tem tudo para se tornar ainda mais vencedor e quem sabe até se tornar o maior campeão de todos. Para isso, o holandês precisará correr muito nas próximas temporadas para assim superar Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ambos com 7 títulos. Max já carrega marcas importantes em sua carreira, como por exemplo ser o piloto mais jovem a chegar na elite da Fórmula 1, quando estreou com apenas 17 anos. Ele também foi o piloto mais jovem a vencer uma corrida, quando tinha apenas 18 anos. Uma coisa é certa, quando se trata de Max Verstappen, recordes gigantes se tornam apenas detalhes. Tá certo então, Caio. Muito obrigado pelas informações e até mais. Até mais, Kleber. Até mais. E olha só, a gente muda de assunto para falar que 2 restaurantes famosos lá do Espírito Santo decidiram reduzir a jornada de trabalho dos funcionários. Eles se anteciparam ao debate sobre o fim da escala 6x1. Após semanas de debates nas redes sociais sobre a jornada de trabalho 6x1, 2 restaurantes famosos em Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo, se declararam a favor do fim da escala atual e adotaram a 5x2. Em uma nota publicada em uma rede social, o restaurante Mandacaru, que serve comidas típicas nordestinas no sítio histórico da Prainha, localizado em Vila Velha, declarou total apoio ao fim da escala de trabalho 6x1. E anunciou que antes mesmo da votação da PEC, que trata do tema, já havia adotado a escala 5x2 no estabelecimento, com o objetivo de priorizar o bem-estar físico e emocional dos colaboradores. E disse ainda que os funcionários apresentam mais disposição e bem-estar durante o trabalho. O outro restaurante que adotou essa medida foi a Oca, que revelou que parte da equipe tem 2 folgas semanais e a outra tem 3 folgas, e que uma escala humanizada atrelada a uma remuneração acima do piso salarial é a receita para diminuir a rotatividade, aumentar a produtividade e trazer bem-estar à equipe. A PEC que pede o fim da escala 6x1 foi muito comentada nas últimas semanas por dividir opiniões. É isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.